Boa noite a todos. Estou aqui passando para a gente conversar um pouquinho. Nosso famoso papo de sábado. Hoje eu estou num lugar aqui diferente, né? Estou num lugar diferente, gravando, batendo esse papo com você nesse finalzinho de noite. E lembrando um pouquinho que a gente já falou sobre contentamento, sobre gratidão, falamos sobre a valorização, falamos sobre ser normal, sobre recomeço. E juntando todos esses assuntos que nós conversamos já nessa série do Papo de Sábado, interessante que me vem à mente uma palavra que junta tudo isso, né? Que faz tipo de uma mistura de tudo isso, todos esses assuntos, tudo isso que a gente tem conversado aí aos sábados, que é a palavra equilíbrio. Equilíbrio. É uma coisa que há muito tempo eu venho falando, é uma coisa que tem se tornado um desafio para mim, né? O equilíbrio, uma pessoa equilibrada, sermos equilibrados. Como a gente falou nesses últimos, que a gente conversou sobre ser normal, uma pessoa normal, hoje em dia é muito complicado você ter essa definição, que você pode ser até taxado de alguém que está discriminando, né? Mas o equilíbrio, ele junta tudo isso. Quando a gente fala ou pensa numa pessoa desequilibrada, a gente pensa em alguém que grita, em alguém que reage de forma violenta, em alguém que não controla as suas emoções. E é muito interessante que muitas vezes a pessoa desequilibrada, ela está quietinha, ela está ali nos cantinhos fazendo as coisas. A gente usa uma expressão popular, eu usava muito essa expressão quando a gente trabalhava no mundo secular. A gente usava a expressão puxar o tapete. Quer dizer o quê? Aquela pessoa que está quietinha, aquela pessoa que está só olhando o que está acontecendo, ela pega uma oportunidade, puxa o tapete para que alguém caia e ela assuma aquela posição, aquela condição. Então, os desequilibrados não são só os que gritam, só os que de repente partem para a violência. De repente, esses são os normais, né? Que no momento, numa situação, às vezes, saem um pouquinho do seu estado de equilíbrio. Mas existem pessoas que são desequilibradas, são pessoas que usam artimanhas, né? Que ficam olhando nos cantinhos, que estão observando, e muitas vezes a gente acha ou atribui essas pessoas um equilíbrio, e elas estão exatamente do lado contrário, né? E é interessante, porque com o passar do tempo, o mundo ele se torna um mundo que cobra muito mais atitudes de pessoas equilibradas, de pessoas que compreendem aquilo que está acontecendo e que baseiam as suas decisões, os seus atos em cima de equilíbrio. Então é interessante, olha, Jesus, ele chegou no templo e bateu naquele pessoal, espancou aquelas pessoas, né? Ao mesmo tempo, ele em outra oportunidade, ele fala que a gente tem que oferecer a outra face. Então, equilíbrio. Ao mesmo tempo em que ele encara a cruz, alguns momentos, algumas horas antes, ele está orando e ele sente medo, ele sente temor daquele momento e chega até, na sua oração, a colocar aquela missão diante de Deus, né? Se possível, passe esse cálice. Mas um pouco adiante ele vai e toma a atitude corajosa de enfrentar a cruz. Então o próprio Cristo, ele encara essas situações. Você percebe situações equilibradas, né? na vida dele. Teve medo, teve tremor, receio, teve fome, quando foi tentado lá pelo inimigo naquele momento, que se chama tentação. Né? Mas ao mesmo tempo respondeu com a palavra, com a verdade. Ele respondeu à altura, né? À altura do desafio que ele estava sendo colocado. Então isso mostra que o Cristo ele tem situações de equilíbrio, e para nós sempre a referência maior vai ser ele, né? Eu entendo assim, para nós que conhecemos um pouquinho das Escrituras, para nós a pessoa mais equilibrada, a pessoa a ser seguida é o Cristo. Então ele consegue mostrar esses elementos dentro de uma situação normal, porque ele era um ser humano que sentiu fome, que sentiu medo, que sentia cansaço,
que se sentiu revolta quando ele se deparou com aqueles homens usando o templo para fazerem comércio, né? Então isso tudo mostra um homem equilibrado e normal, um homem que em algumas situações ele, né, vamos usar uma expressão nossa hoje, perdia a estribeira. Então se torna um desafio, uma vida equilibrada, o cara equilibrado nas suas finanças, um cara equilibrado nas suas emoções, né? Eu, por exemplo, eu gosto muito de futebol, e eu confesso para vocês, às vezes assistindo um jogo, vendo o time, a gente sai do que a gente chama de zona de equilíbrio. Eu acho que a gente tem que enfrentar essas coisas. Mas ali é um momento, um momento emocional que passa. O pior é quando a gente não consegue essa situação de equilíbrio, às vezes, em decisões, né? Em decisões que fazem parte, que vão definir o trajeto da nossa vida, vão definir o destino da nossa vida, vão definir rumos da nossa vida e, às vezes, definir rumos da vida das pessoas que estão ao nosso redor. Isso é pior ainda. Então, às vezes, uma atitude desequilibrada, um nervosismo que você tem ali naquele momento. Eu lembro de uma vez, um amigo falou que num acesso de nervosismo, que estava saindo por uma celebração e tal, ele bateu a porta do carro e esmagou a mãozinha da filhinha dele. E ele fala, nossa, que remorso que deu, né? Então, às vezes, nesses momentos que a gente precisa encontrar aquele botãozinho, apertar aquele botãozinho do equilíbrio, tentar fazer aquele balanço que nos leve até essa palavra que deveria nos dar uma condição melhor de vida, que é o equilíbrio, né? Pessoas equilibradas, equilíbrio na alimentação, equilíbrio até nas suas atividades físicas, equilíbrio até nas suas atividades de lazer, né? Tem pessoas que demandam lazer, tem pessoas que gostam de ficar, às vezes, enfiadas dentro da igreja. Então até a religiosidade, até a religião, ela deve ser encarada com uma porção de equilíbrio. E analisando tudo isso que a gente tem conversado aí nesses sábados aí, nesse papo que saiu assim, de uma coisa assim, bem espontânea, né? A gente não está indo para lugar nenhum. Alguns lugares estão sendo abertos agora, talvez cinema, teatro, outros lugares demorem um pouquinho. A igreja, a gente já tem retomado algumas atividades de sábado, né? Então a gente tem voltado, tem já conseguiu um espaço, no caso nosso lá, temos um espaço agora, colocamos uns jogos lá para a gente ficar brincando um pouquinho, uns jogos, né, mecânicos, nada de coisa eletrônica. Então a gente tem teve essa ideia de conversar um pouquinho, de bater esse papo de sábado, sempre entendendo situações nossas, dia a dia. Pessoas que vivem, pessoas que vão ao supermercado, pessoas que ficam doentes, pessoas que estão em casa, pessoas que estão cansadas de ficar em casa, pessoas que olham para o futuro e ficam cheias de dúvida, pessoas que olham religião e conseguem temperar o que está bom, o que está ruim. Então, nesse sábado específico aqui, dia 15 de agosto de 2020, eu estava pensando um pouquinho no que a gente poderia conversar e eu pensei, né, todos esses assuntos que a gente falou e estamos tentando resumir nisso que é um desafio para a vida da gente. Se torna um desafio para mim. Faz muito tempo que eu tenho falado sobre equilíbrio, né? Principalmente nas questões assim que envolvem, no meu caso, o meu ambiente, que é a religião. Então, pessoas equilibradas na religião, pessoas que conseguem tomar decisões, pessoas que conseguem conversar. Hoje, se você vai conversar em política com uma pessoa, às vezes ela tem um pensamento oposto ao seu e sai um atrito, a pessoa parece que ela é um inimigo, parece que ela quer te matar. O equilibrado, ele pode não concordar com nada daquilo, mas ele tem condições de conversar, né? Ele tem condições de ter um diálogo com a pessoa. Então, hoje nós precisamos de pessoas equilibradas. Eu sei que num grupos das últimas eleições, teve gente que brigou, que quebrou vínculo familiar por causa de eleição. Poxa, sabe, eu tenho minha posição, muita gente sabe, agora a gente tem que saber conversar. Não é obrigado a você a aceitar aquilo que está falando, nem aquilo que eu estou falando, ou que o outro está falando. Mas a conversa, o equilíbrio. Então é um desafio que fica, essa palavra equilíbrio. Equilíbrio em tudo nas nossas vidas. E aqueles que são conhecedores da palavra, eles têm a obrigação
A obrigação de buscar, de tentar encontrar esse ponto aí. Eles têm a obrigação. Das pessoas que não conhecem a palavra, que não conhecem as escrituras, eles não têm tanto assim a responsabilidade como nós temos. Nós temos sim responsabilidade e devemos colocar em prática. Então fica aí para você essa conversa nossa, esse papo de sábado e esse desafio para nós aí. Equilíbrio é a palavra de hoje. Um bom restante de sábado para você, um domingo abençoado. Deus guarde, Deus nos livre. É a oração e é o pedido que a gente sempre faz. Fique com Deus.